não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer que se você retira, vamos dizer, todo este elemento que é percebido imediatamente e que em si mesmo é quase indescritível, né, a língua perde todo o sentido. Então, é claro que é absolutamente falso dizer que estamos envolvidos numa atmosfera cultural, de modo que nada podemos pensar nem perceber fora dela. Isso é uma das coisas mais absurdas que alguém pode ter proclamado. É claro que a cultura em torno, ela impõe limites ao que você pode comunicar. Às vezes até comunicar a você mesmo, mas não perceber. Nós podemos dizer que aquilo que não é registrado em palavras passa e vai embora, tá certo? De maneira que pode ficar como se não tivesse existido, mas nós sabemos que existiu, tá certo? Então, por exemplo, toda a, vamos dizer, a impressão complexa que você tem em certos momentos da convivência humana, onde você está olhando 5, 6 pessoas e você, pela expressão dela, você percebe algo que está acontecendo. Você percebeu isso, mas se você não o formula em palavras, a coisa pode esquecer, mas nem por isso ela deixa de ser decisiva. Tá certo? Então, o criador da programação neurolinguística foi Milton Erickson. O Erickson era um sujeito paralítico, então ele, por não poder se mover, ele desenvolveu a capacidade de observação acima do normal. Tá certo? Então, ele, quando conversava com os seus pacientes, ele ficava observando, né, sutis diferenças de expressão no olhar, na boca, nas mãos, mudanças na cor da pele das pessoas, mudança da temperatura das suas mãos, e foi, aos poucos, ele foi formando uma coleção imensa, né? Como se fosse, vamos dizer, um dicionário não verbal. Tá certo? E, aos poucos, aquilo foi tornando claro que toda esta comunicação não verbal era a base da comunicação verbal. Quer dizer, a comunicação verbal era um tiquinho dentro de, vamos dizer, um campo de observação imensamente mais vasto, que era onde efetivamente as coisas se desenrolaram. Então, isso quer dizer que a expressão verbal, ela não é feita, vamos dizer, para abarcar o mundo ou para descrever os fenômenos na sua totalidade. Não, ela apenas completa um pedacinho, tá certo, deste fundo de percepção e comunicação não verbal, no qual já existe o entendimento espontâneo entre os seres humanos. Então, a língua só completa um pedacinho, ou ela completa e ela estabiliza, ela cristaliza certas experiências. Quer dizer, o que foi percebido pode ser registrado como língua para tornar mais fácil a recordação daquilo. Na medida que eu estou falando aqui, por exemplo, agora, né, cada um de vocês sabe a que eu estou me referindo. Por quê? Porque você tem essa experiência, vamos dizer, da comunicação não verbal, da diferença por exemplo, diferença de tom de voz. O tom de voz não entra no dicionário, meu Deus do céu, né? A mesma palavra, né, pode ser dita com 1000 tons diferentes e passa a significar coisas diferentes que não são dicionarizáveis, tá certo? Que não fazem parte do sistema da língua. Então,
a ideia da língua como sistema, ela se impregnou de tal maneira na cabeça dos filósofos acadêmicos, sobretudo europeus, né, de modo que eles começaram a se ver como fantoches movidos pelo sistema da língua. Tá certo? Então, bom, não deixa de ser uma experiência humana possível. Tá certo? Mas digo, onde esta experiência entra na própria língua? Nem esta experiência, tá certo, pode ser dicionarizável. Ou seja, a própria experiência que eles estão vivendo não entra dentro do campo, né, semântico no qual eles estão falando. Então, aí é um exemplo assim, de paralaxe cognitiva levado à enésima potência. Porque o fato de os indivíduos estarem dizendo o que eles estão dizendo prova que o conteúdo que estão dizendo é falso. Então, outra coisa, toda essa discussão pressupõe que se existe conhecimento, existe acesso a uma realidade objetiva, esta realidade objetiva tem de ser inteiramente verbalizável. Então isso quer dizer que se você não encontra a realidade objetiva, né, dentro do campo daquilo que foi verbalizado, a realidade objetiva não existe ou é inacessível, o que é uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Porque na mais mínima reação de um indivíduo, humano ou até animal, ao seu ambiente físico imediato, você percebe a adequação entre uma coisa e outra. Não é isso? Por exemplo, se você vem dirigindo um carro e vem uma criança atravessando, você para o carro. Né? Isso quer dizer, você percebeu uma presença real de um ser vivo, percebeu um risco real iminente e você tomou uma atitude que é inteiramente pertinente à situação objetiva. Tá certo? Portanto, nós temos que admitir que existe um conhecimento da realidade objetiva, que esse conhecimento se expressa em primeiro lugar, mas não só, vamos dizer, na adequação das nossas reações físicas ao ambiente externo, tá certo? E que não há nenhuma possibilidade de você reduzir a totalidade do conhecimento humano a uma massa de combinações subjetivas chamada língua, chamada cultura ou chamada qualquer outra coisa. Né? Então, toda esta linha de pensamento, ela mostra uma certa hipnose destes pensadores em face do fenômeno da língua, tá certo? Do fenômeno da significação. Então, o Saussure estava certo ao dizer que o referente, isto é, a coisa, o X ao qual as palavras se referem, não está presente na língua. Eu digo, bom, seria estranho que estivesse, porque daí você, se estivesse presente, não haveria diferença entre você falar de um sanduíche e comê-lo. Tá certo? Então, o que ele está dizendo é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, as palavras não são as coisas. Tá certo? E dentro de um dicionário, tá certo, nós não encontramos as coisas, mas somente as suas definições, que se constituem de outras palavras. Mas note bem, quem quer que tenha consultado um dicionário, percebe claramente que a definição de uma coisa não é suficiente para você saber a que a palavra se refere. Se você tivesse somente as significações, sem a experiência de nada, você não entenderia nada de um dicionário. Quer dizer, você está continuamente completando o dicionário com recordações que você tem da experiência que teve com as coisas. Tá certo? E dizer que essa experiência é totalmente condicionada, vamos dizer, pela sua cultura, nos coloca o problema. O que você quer dizer com cultura? Né? Por exemplo, o sujeito nasceu numa tribo no Alto Xingu, tá certo? Mas quando ele tinha 12 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Fez um curso secundário no Rio de Janeiro, depois ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, né? Se tornou PhD em física e agora está dando aula no MIT. Qual é a cultura dele? Quer dizer, quando as pessoas dizem, nós somos homens do nosso tempo, homens da nossa cultura, eu falo, bom, isso aí é uma frase que todo mundo repete e que não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, quando nós lemos Santo Tomás de Aquino, tá certo? Ele, evidentemente, ele pertencia a um certo ambiente, a uma certa cultura, que é a cultura da Itália e da França. Ele nasceu na Itália e levou uma parte da sua vida
de professor na França. Então, são essas culturas que ele tinha. Tá certo? Mas ele foi muito mais influenciado por Aristóteles do que por qualquer elemento que estivesse presente na cultura contemporânea. Inclusive, Aristóteles não fazia parte da cultura naquela época. Aristóteles tinha sido reintroduzido ali pelo professor de Santo Tomás, que era Santo Alberto, e era uma novidade, e para muitas pessoas era uma novidade chocante, tanto que houve um concílio que condenou 28 teses de Aristóteles. Quer dizer, Aristóteles não foi recebido no Ocidente de braços abertos. Foi Santo Tomás e o próprio Santo Alberto que deram um jeito na coisa para tornar aquilo engolível, palatável. Tá certo? Então, este elemento estranho, vindo de uma cultura que então era, nós estamos falando do ano 1100, então estava 1500 anos afastado no tempo, 1500 anos, afastado no espaço, porque era de origem grega, e mais afastado ainda porque tinha vindo até o Ocidente através de edições árabes. Então, este elemento totalmente externo à cultura local teve mais influência sobre a cabeça de Santo Tomás de Aquino do que qualquer elemento que estivesse ali presente. Não há nenhum autor contemporâneo, nem o próprio Santo Alberto influenciou Santo Tomás tanto quanto Aristóteles. E por que Aristóteles influenciou Santo Tomás? Porque Santo Tomás quis. Ele teve a curiosidade de saber aquilo e ele então recebe esta injeção de uma cultura inexistente, uma cultura já extinta, através de uma terceira cultura que ele não conhecia de maneira alguma. Ele não falava árabe, aliás, ele nem falava grego. Santo Tomás não falava grego, foi tudo traduzido para ele por um amigo dele chamado Reginaldo. Então, e no entanto, você tira o Aristóteles de dentro do Santo Tomás fica absolutamente incompreensível, você não sabe do que ele está falando. Mesmo nos livros que são de teologia. Tá certo? Mais ainda, os próprios elementos da cultura local. O que é cultura local? Os profetas hebraicos são parte da cultura franco-italiana? Não, é um elemento completamente externo, que foi ali e, vamos dizer, foi introduzido ali e acabou ocupando um espaço. Então, não dá para você dizer qual era a cultura local de Santo Tomás de Aquino. A cultura local de Santo Tomás de Aquino era franco-ítalo-arábico, né, greco-latina. Tá certo? Isso se não teve mais alguma mistura aí, né, que eu não estou lembrando. Então, não existem limites da cultura, de modo que você possa dizer que o indivíduo é fruto da sua cultura ou está dentro da sua cultura. Tá certo? Você pode se abrir, vamos dizer, a culturas estranhas, culturas longínquas, de modo que elas te influenciem muito mais do que a sua cultura de origem. Por exemplo, se você pegar o que é a cultura... Meu filho, você pega o que se chama de cultura brasileira hoje e tenta explicar a minha pessoa como fruto da cultura brasileira. É impossível. É impossível, porque desde menino eu me abri a coisa que vinha de outro lugar e que ninguém em volta sabia o que era. Então, vocês sabem o número enorme, por exemplo, de autores que eu introduzi no meio brasileiro. Pai, se fui eu que introduzi, eu não posso ter recebido deste mesmo meio. Né? Então, esta ideia, vamos dizer, da cultura como se fosse uma redoma que nos abarca e limita tudo que nós percebemos, né? Como diz Lévi-Strauss, existe entre eu e o mundo existe uma almofada cultural. Existe enquanto você não fura a almofada, meu Deus do céu. Né? Além do mais, né, eu tive certas experiências que não vêm de cultura alguma. Por exemplo, eu já contei para você que tão logo eu nasci, eu fiquei doente durante 7 anos. Né? Então, eu tive a experiência da dor durante todos os dias da minha vida até os 7 anos. Todos os dias. Eu digo, que elemento cultural é esse? De que cultura veio isto? Isto, de certo, teve mais influência sobre a formação da minha mente do que todos os elementos culturais que eu possa ter recebido em seguida. Eu me lembro que, inclusive, a minha absorção de elementos culturais foi mais lenta por causa disso, porque enquanto os meninos estavam brincando na rua, conversando uns com os outros, recebendo influência da sua cultura, né, eu estava lá, morre ou não morre, tá certo? Sem aprender coisíssima nenhuma. Tanto que eu me lembro, quando eu fui para a escola aos 8 anos de idade, eu era um bebê, eu não sabia coisa nenhuma, não entendia nada do que estava se passando, tá certo? Então,
de como podemos reduzir, vamos dizer, essa experiência tão duradoura e tão marcante a um elemento cultural. Isso é inteiramente absurdo, não é isso? Então, por exemplo, até hoje noto que a minha vivência de tempo é muito diferente da das outras pessoas. Por exemplo, se eu digo que eu vou fazer alguma coisa, e eu não sei quando vai dar para fazer, se eu tiver que esperar 20 ou 30 anos para fazer a coisa, para mim não faz a menor diferença. Por exemplo, eu lancei, né, o livro Os Ensaios Reunidos do Otto Maria Carpo aos 48 anos. Mas a ideia apareceu na minha cabeça quando eu tinha 18. Quer dizer, levaram exatamente 30 anos para realizar um projeto, e isso para mim não é a grande coisa. Quer dizer, o meu nível de paciência é muito maior do que a média das pessoas, mas é por um elemento cultural, foi a minha cultura que me ensinou a ser assim, a cultura brasileira, né, que é tão nervosa, tão superficial, tão epidérmica, ela me ensinou a ter paciência, ela não me ensinou nada, tá certo? Ao contrário, foi uma experiência física que me ensinou a ter um grau de paciência que, às vezes, contrasta com a das outras pessoas e as perturba. Porque, do mesmo modo que eu tenho uma noção mais demorada de tempo, eu, às vezes, trato as pessoas como se elas também tivessem a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que o sujeito, se eu posso esperar 30 anos, o outro também pode. Quer dizer, eu digo que vou fazer alguma coisa e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não fiz, o sujeito pensa que eu mudei de ideia, que eu esqueci nada, estou na mesma. Né? E às vezes eu deixo as pessoas esperando muito mais do que elas aguentam esperar. Isso já aconteceu várias vezes, já criou vários problemas para mim. Então, vamos dizer, a minha própria vivência de tempo não tem nada a ver com a cultura na qual eu nasci. E do mesmo modo, quer dizer, outras pessoas tiveram outras experiências determinadas por fatores que não são culturais de maneira alguma e que, de certo modo, emolduram todos os elementos culturais que o indivíduo vai receber. Então, é muito importante nós acompanharmos esta linha de desenvolvimento do pensamento filosófico, por quê? Porque ela é adotada em todas as faculdades de filosofia do país como se fosse a evolução da filosofia, como se fosse o estado atual da filosofia. Então, esta atmosfera definida, vamos dizer, pela fenomenologia, pela filosofia analítica, pelo Jacques Derrida, por Heidegger, por Wittgenstein, por Richard Rorty, é onde você entra quando entra na faculdade de filosofia. Quer dizer, este é o diálogo filosófico que existe lá dentro. E, evidentemente, qualquer coisa que saia disto soa aos ouvidos de quem está lá dentro como se fosse uma coisa muito estranha e extemporânea, ou como se fosse um elemento bárbaro, não culturalmente elaborado. Por quê? Porque eles estão exclusivamente dentro desta cultura, eles se trancaram dentro dela, fazem questão de não ver nada fora dela, desconhecem o que vem de fora. Então, você, para falar com eles, você vai ter ou que estourar a linguagem deles, ou se adaptar a ela de algum modo, mas na hora que você se adapta a ela, você se torna incapaz de transmitir elementos de fora. Tá certo? Então, isso quer dizer que estudar a filosofia no Brasil, e mesmo em muitas faculdades da Europa, é entrar dentro desta atmosfera, né? Outro dia eu estava lendo um livro de uma autora que chama Chantal Delsol. O livro chama-se Lições Não Aprendidas do Século XX. É um belo livro sobre certos aspectos, né? Mas ela analisa o estado de espírito do europeu culto médio hoje em dia e diz que o europeu está aprendendo a viver sem esperança. Ou seja, ele vive apenas para o dia de hoje. Ele não tem esperança, não deposita nenhuma esperança na história humana. Ele também já não acredita na outra vida, no outro mundo, na vida eterna. Então, ele acredita somente no dia de hoje. Então, o dia de hoje é, vamos dizer, a oportunidade de desfrutar de mais algumas sensações agradáveis antes que a morte chegue. Tá certo? Como a morte vai chegar e depois da morte vem apenas o nada, então o maior interesse é prolongar esta vida o máximo que se possa e, durante o decorrer da vida, obter o máximo, né, de bem-estar e de segurança que você possa desfrutar. Então, daí a necessidade
permanente, vamos dizer, de proteção que essas pessoas têm. Tá certo? Porque se, vamos dizer, as sensações que você obtém em vida são tudo o que existe, tá certo? Então, a perspectiva da morte se torna uma coisa realmente intolerável, né? De certo modo. Então, trata-se de esticar a vida e melhorá-la. Tá certo? Então, você precisa de toda a assistência médica possível, de toda a segurança, a previdência social possível. Tá certo? Você precisa de todos os bens de consumo que você possa adquirir, assim por diante. Isso é tudo. Tá certo? E depois ela contrasta isso com a experiência de outras civilizações que também não tiveram a perspectiva, vamos dizer, de mudança social, não tiveram esperança na história. Por exemplo, você pega 5 milênios de história chinesa, você vê que nenhuma geração de chineses, né, depositou nenhuma esperança no futuro histórico. O futuro para eles não significava absolutamente nada. Tá certo? Ou você pega a civilização egípcia, etc. Acontece que em todas essas civilizações você tinha a ideia da imortalidade, e essa imortalidade era presente. Note bem, não era nem como se tornou depois, já num estágio mais avançado do cristianismo, vamos dizer, uma perspectiva da imortalidade post-mortem. Quer dizer, você participava da imortalidade pelo simples fato de você estar inserido dentro daquele conjunto cósmico cultural que o abrangia. Tá certo? Então, eles não tinham a perspectiva de futuro e nem tinham a perspectiva da salvação, mas tinham a perspectiva da eternidade. Então isso quer dizer que o futuro não contava para eles, tá certo? Mas não no sentido em que não conta atualmente para o europeu. Quer dizer, essa situação que a Chantal Delsol descreve é característica, vamos dizer, da perda da esperança numa mutação histórica. Mas essa esperança da mutação histórica, ela nasce, ela vai se formando a partir do século XVII, XVIII, como uma evolução muito peculiar da civilização cristã, tá certo? Em que a perspectiva da vida eterna, a perspectiva da salvação, vai sendo substituída por uma perspectiva de futuro. Quer dizer, a noção de uma outra escala de existência para cima da existência terrestre desaparece e, vamos dizer, os benefícios, o prestígio, né, da vida após a morte são simplesmente jogados para uma outra etapa da mesma temporalidade terrestre. Tá certo? É o que o Eric Voegelin chama, num termo horroroso, né, a imanentização do eschaton. Né? O eschaton seria as últimas coisas, o fim, tá certo? A transmutação da temporalidade terrestre em eternidade. Isso é substituído pela transmutação de uma determinada estrutura social em outra estrutura social, ainda dentro da temporalidade terrestre. É claro que, tão logo se descreve a coisa nestes termos e se percebe que a origem dessa coisa foi uma espécie de torção da perspectiva cristã, é claro que esta esperança de futuro ela não poderia durar muito, por assim dizer, ela não tinha futuro, né? Quer dizer que o acúmulo de experiências negativas, deprimentes e terríveis que foi provocado justamente por esta expectativa, por esse desejo, por essa esperança, ele mostra que é um tipo de esperança que se destrói a si mesma por definição. Não é isso? Então, de tal modo que o homem moderno ficou reduzido a duas possibilidades. Ou ele aposta numa possibilidade de futuro que custará mais morte, mais destruição, mais sofrimento, etc., etc., e que nunca realizará a promessa de futuro, ou então ele fica reduzido a viver no dia a dia como um bichinho, tentando desfrutar ao máximo do que ele pode e, portanto, tentando se proteger o mais possível da morte, das doenças, dos perigos, etc., etc. Quer dizer, a simples hipótese de você reduzir a vida humana à escala da temporalidade terrestre já é uma coisa que vai contra toda a experiência milenar de todas as outras civilizações.
Quer dizer, todas tinham uma visão de imortalidade, uma visão de eternidade, e sabiam estar vivendo, vamos dizer, dentro de uma esfera terrestre, que por sua vez estava colocada dentro de uma outra esfera imensamente mais ampla, que dava a razão de ser de tudo o que acontecia aqui. Na medida que desaparece esta outra dimensão, que o pessoal às vezes chama de transcendência, o que até não é muito bom, porque se você chama de transcendência, está definindo, esse A está definindo por relação à temporalidade terrestre, e não definindo substantivamente. Na medida que desaparece esta outra dimensão, é claro que a humanidade afetada por essa transformação já está vivendo dentro de um mundo falso. Quer dizer, criou-se um círculo de experiência limitada, e só não existe nada fora disto. Tá certo? Mas isto que sobra para conhecer, que seria então a existência num mundo natural, físico, tá certo? Ela, por sua vez, ela contém já as suas próprias contradições internas, como se vê no desenrolar desta mesma filosofia. Quer dizer, este tipo de crítica que Derrida e Heidegger e Rorty fazem ao conhecimento objetivo, ele até certo ponto ele se aplica de fato à concepção científica atual. Isso quer dizer que, se esta análise deles não invalida todo e qualquer conhecimento objetivo possível, ela invalida sim a ciência tal como concebida no iluminismo. Então, nós temos hoje uma situação muito paradoxal no mundo acadêmico. É que, por um lado, toda a confiança que as ciências tinham no seu poder de apreender a realidade como tal, a realidade objetiva, está sendo diluída e corroída dia a dia, ao ponto que dentro do próprio campo da metodologia científica já não se admite mais que a ciência conheça verdades objetivas, mas apenas que tenha descrições apropriadas, temporariamente apropriadas de certos fenômenos ou de certas constâncias, descrições que podem ser invalidadas no todo ou em parte amanhã ou depois por qualquer outra descoberta, entre aspas. E então a ciência nesse sentido se torna apenas uma sugestão. Quer dizer, a ciência não te diz como as coisas são, mas ela apenas dá sugestões temporárias. Essa situação é evidentemente intolerável, porque nós sabemos que a ciência, no sentido moderno, ela surge de uma herança grega que era baseada na ideia do conhecimento objetivo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.